Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal, sou professor aqui do Questão de Concurso e vim aqui rapidamente comentar 7 entendimentos do Supremo Tribunal Federal acerca do tema taxas. Tudo bem? É um bate-bola aqui bem rapidinho. Eu trouxe aqui alguns julgados, alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal muito cobrados em questões de concurso público. Mas não pretendo entrar em teoria. Contudo, é sempre bom relembrar um pouquinho o que é taxa, né? Custa nada. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá no artigo da Constituição 145 e lembrar o que é taxa. E aí, logo após, vamos dar uma olhadinha nesses 7 entendimentos do STF. Vamos lá. Diz o artigo 145 da Constituição que União, Estados, DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, primeira coisa, perceba. Taxa é um tributo de competência comum de todos os entes políticos. Qualquer um desses entes aqui arrolados no caput do artigo 145 poderá instituir uma taxa. E a dúvida que normalmente surge entre os alunos é a seguinte: se todos podem instituir taxa, quem que vai ser o competente para, num caso específico, instituir aquela taxa? Todos ao mesmo tempo? Não seria bitributação isso? Calma. Só entenda que taxa é sim um tributo de competência comum. Todos os entes políticos poderão instituí-la. Agora você vai ver como que você resolve aquela questão que eu acabei de fazer. Olha só, o que é taxa, né? Taxa é um tributo que demanda uma atividade da administração pública especificamente prestada em benefício daquele contribuinte. Ela é vinculada a uma atividade da administração pública. E essa atividade pode ser uma coisa ou outra. Pode ser o exercício do poder de polícia, ou seja, aquela atividade específica da administração pública em relação àquele que está pagando a taxa é o exercício regular do poder de polícia, ou prestação, vamos lá, de serviço público específico e divisível, utilizado efetiva ou potencialmente pelo usuário, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então perceba, taxa é um tributo de competência comum, todos os entes políticos poderão instituir. Quem que vai instituir então uma taxa num caso específico? Mole. Você não está criando uma taxa porque está exercendo o poder de polícia? Ora, o ente então que estiver fiscalizando, exercendo o poder de polícia, é aquele ente da federação que instituirá a taxa naquele caso específico. Ele, ao exercer a fiscalização dentro das suas atribuições constitucionais, ele estará legitimado para custear aquele serviço através de taxa. Mesma lógica para o serviço público específico e divisível. Esse serviço utilizado, efetiva ou potencialmente, quando você põe ali à disposição do contribuinte aquele serviço público que deverá ser tanto específico como divisível, ensejará a instituição da taxa. Você pode custear aquele serviço público através de taxa. E qual ente político terá competência para tanto? Ora, o ente político que estiver prestando aquele serviço. Então, tranquilo? Aqui já foi uma dica, né? De teoria. Vamos começar a ver o que o Supremo tem falado sobre esse tema, taxa. Vamos lá. Primeiro entendimento do Supremo: serviço de iluminação pública. Eu já te falei que o serviço, para ser custeado por taxa, precisa obedecer a 2 requisitos, né? Ele tem que ser específico e divisível. Ou seja, você deve ter uma unidade autônoma de intervenção, leia-se, você tem que ter um corpo de funcionários destacado para prestar aquele serviço, com competência para tanto, um órgão, alguma repartição com competência para prestar aquele serviço e, além disso, esse serviço, ao ser prestado, você deverá ter a condição de identificar
quem está sendo beneficiado por ele. Daí ele ser divisível. Específico é demandar essa unidade autônoma de intervenção. Você tem, por exemplo, um órgão com funcionários competentes para prestar aquele serviço. Divisível é você conseguir identificar quem está sendo beneficiado por aquele serviço público. E perceba, os requisitos são cumulativos, não basta obedecer um. E a dúvida era, iluminação pública é específico? Sim. Você pode ter um órgão, por exemplo, do município, com competência para instalar o poste, retirar o poste, fazer manutenção das lâmpadas e por aí vai. Agora, iluminação pública é divisível? Aí não, né? Você tem como identificar quem é o beneficiário daquela luz que está acesa no poste? É o morador da frente? É o carro que passa? É o transeunte? Você não tem como saber. Por isso que o Supremo já tem um entendimento de longa data, que agora até mesmo virou súmula vinculante, dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Essa súmula, que não era vinculante, era meramente persuasiva, hoje já está, naquele rol de súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. É a 41, a mais recente. Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. E fim de papo. Tá ok? Por quê, gente? Apesar de ser específico, não é divisível. Ou seja, é um serviço que é prestado em benefício de uma coletividade. Universi. Uma universidade, melhor dizendo, uma universalidade de pessoas se beneficiam daquele serviço. Ao passo que, para ser custeado por taxa, tem que ser divisível. Ou seja, tem que ser um serviço uti singuli. Ou seja, prestado para utilidade de uma pessoa identificável. Tá ok? Bacana? Tranquilo. Vamos ver mais um entendimento? Segundo entendimento do Supremo sobre taxa. Já vimos o que é o tributo, já vimos os requisitos para que um serviço público possa ser custeado por taxa. Vamos ver agora mais um entendimento com relação a esse assunto. A dúvida é a seguinte: que tipo de serviço público eu posso custear por taxa? Específico e divisível. Tá, mas qualquer serviço público específico e divisível? Ou teria um rol de serviços públicos que deveriam ser custeados por tarifa, preço público? Como é que eu sei isso? Bom, não é uma aula de teoria. No meu curso aqui no Questão, a gente aprofunda esse tema. Eu vou te dar apenas agora aqui nesse nosso bate-papo, rapidinho, o entendimento do Supremo, mas já fica com essa dúvida aí. Como que eu vou saber qual serviço público, ainda que específico e divisível, será custeado por preço público, receita originária, e qual será custeado por taxa, tributo, receita derivada? Se for taxa, ou seja, tributo, você atrai todo aquele rol de garantias protetivas do contribuinte previsto na Constituição Federal. O princípio da legalidade, anterioridade e retroatividade, por aí vai. Se for preço público, estamos falando de receita originária, normas de direito privado e não normas de direito público como você terá com relação aos tributos. Fica aí então essa dúvida para você. Aqui no Questão, nosso curso, a gente fala disso. Mas vamos lá. O que você acha com relação a serviço de esgoto? Será financiado por taxa, tributo ou por tarifa, preço público? O que você acha? Olha só o que falou o Supremo. O serviço de esgoto, que se traduz na captação de água que sobra dos imóveis para que não vá para o lençol freático, bem como sua limpeza, para que retorne aos lençóis de água o mais pura possível, não é de utilização compulsória. Já dou até uma dica aí desses critérios que o Supremo utiliza para separar o que é custeado por taxa e o que é custeado por preço público.
talvez o principal critério utilizado pelo Supremo é essa aqui, ó. Ser aquele serviço de utilização compulsória. Tem outros critérios, como estar mais afeto à soberania nacional e por aí vai. Mas, ficando só com esse de utilização compulsória, entendeu o Supremo, não estou aqui para tecer críticas, seu objetivo aqui é passar na prova e não discutir direito tributário, entendeu o Supremo que o serviço de esgoto não é de utilização compulsória. Ele diz aqui, se o administrado quiser preservar a água por ele captada, de forma que nada reste para ser devolvido ao esgoto, ele poderá tranquilamente fazê-lo. E a conclusão disso é: a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que a contraprestação relativa aos serviços de água e esgoto não tem natureza jurídica tributária, mas de, olha só, preço público. Serviço de esgoto, então, anota aí no seu caderno, não é remunerado por taxa, tributo, e sim por preço público, receita originária. Tá ok? Bacana? Já foram 2. Vamos para o terceiro entendimento do STF sobre taxa. Legal? Vamos lá. Estamos indo bem. Entendimento número 3. Atividades notariais e de registro. E aí? Cartório. Aquele valor que você paga, por exemplo, lá, para uma atividade notarial. Aquilo é preço público ou aquilo é tributo? Se tributo for, perceba, para que eu aumente aquele valor, não pode ser por decreto, uma resolução do presidente do Tribunal de Justiça. Tem que ser por lei. Princípio da legalidade. Daí a importância de nós definirmos muito bem se uma coisa é tributo ou não é. Insisto, se tributo for, todos aqueles princípios tributários inseridos na Constituição deverão ser aplicados, respeitar as devidas ressalvas feitas na própria Carta Magna. Mas vamos lá. O que vocês acham que o Supremo entendeu com relação às atividades notariais e de registro? Vamos lá. As atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se editam por lei necessariamente federal. Ou seja, o que acaba de te dizer o STF nesta ADI, a 4140, que isso aqui, meus amigos, tem natureza jurídica de tributo. Taxa. Tributo, qual espécie? Taxa. Tá ok? Anote aí. As atividades notariais e de registro serão remuneradas por taxa. Tributo. Tá ok? Continuando então. Mais um entendimento nessa mesma linha. Agora você matou fácil, né? Por quê? Se o Supremo falou aqui atrás que as atividades notariais e de registro se inserem num conjunto de emolumentos e, portanto, serão remuneradas por taxa, claro é que as custas judiciais e os emolumentos são também remunerados, são o quê? São taxas. Beleza? Isso aqui é tributo. Olha só o que fala o Supremo. A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne a sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais. Leia-se. Quer criar uma custa judicial? Quer aumentar o emolumento? Faz por lei. Obedeça ao princípio da anterioridade, inclusive.
Você quer remunerar uma atividade notarial? Tudo bem. Como que você faz isso? Através da criação de um tributo. Leia-se, tributo com natureza jurídica de taxa. A natureza, a espécie tributária será uma taxa. Tá ok? Bacana? Anotou então aí também? Entendimento número 4, você pode até fazer uma casadinha com o terceiro. Atividades notariais e registrais são remuneradas por taxa. E como que você remunera isso? Através de custas e emolumentos. Taxas. Tá ok? Estamos indo bem? Já vimos 4 entendimentos, sempre lembrados em provas. Faltam só 3. Marcelo, tá muito rápido. Ah, isso aqui é um vídeo de YouTube. Você está me vendo no Facebook, no Twitter, no blog. Você pode pausar, voltar. E eu te combinei o que contigo? O que nós combinamos aqui? Vamos apenas falar rapidamente dos julgados, sem perder muito tempo com teoria. Então, nessa linha, mais um entendimento do Supremo. Agora o 5º. Falar de base de cálculo. Quando você lê que a taxa é um tributo que remunera uma atividade estatal específica ao contribuinte, perceba que a base de cálculo da taxa deverá ter uma relação com o custo daquela atividade prestada ao contribuinte. Ora, eu estou cobrando taxa porque estou fiscalizando aquele rapaz ali, aquela empresa? Eu estou cobrando taxa porque eu estou prestando um serviço público específico e divisível para aquele contribuinte? Ele pode fruir de forma efetiva ou potencial desse serviço público? E se ele não quiser fruir, tudo bem. Pelo menos estou pondo à sua disposição. Ora, a base de cálculo, que é aquela grandeza sobre a qual vai incidir a alíquota, ela irá se referir ao custo daquele serviço, ao custo da fiscalização, do exercício do poder de polícia. Por conta disso, quando você vai no artigo 77, parágrafo único do CTN, que você encontra lá que a taxa não pode ter base de cálculo idêntica de imposto. Claro, mas isso é óbvio. Por quê? Meus amigos, qual é a base de cálculo do imposto? E aí, lembra? Imposto se refere a uma atividade estatal? Ele, por acaso, está vinculado a uma atividade estatal prestada ao contribuinte? Não, né? O imposto se refere a atividades praticadas pelo contribuinte que presumem que quem as pratica possui algum grau de riqueza que pode ser tributado, um grau de riqueza disponível. As atividades praticadas pelo contribuinte são signos presuntivos de riqueza, eleitos pelo nosso poder constituinte originário, atividades que têm um cunho econômico. Então perceba, se imposto está falando de atividades do contribuinte, não pode você ter uma base de cálculo do imposto idêntica da taxa, que fala de atividades da administração pública vinculadas a um contribuinte. Base de cálculo da taxa vai se preocupar com o custo dessas atividades, ao passo que nos impostos você vai estar se preocupando com outras coisas. E aí não vou nem começar a falar de capacidade contributiva sob o aspecto objetivo, subjetivo, que não é o nosso objetivo aqui. Então perceba, o que o Supremo vai falar aqui está nessa linha. Quando o Supremo vem na súmula vinculante número 29 e diz para você que é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Contudo, ele faz uma ressalva aqui importantíssima. Desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O que ele está te falando, Supremo? Olha, quando você escolher a base de cálculo de uma taxa,
Você pode até pegar um elemento ou outro próprio da base de cálculo de imposto. Exemplo, taxa de coleta de lixo domiciliar. Eu vou escolher para a base de cálculo da taxa o tamanho do imóvel, a metragem daquele imóvel. Quanto maior o imóvel, vou presumir que mais pessoas nele habitam, mais lixo é produzido. Então, quanto maior o imóvel, maior será a taxa de coleta de lixo domiciliar. Agora, tamanho do imóvel é um elemento utilizado na base de cálculo de IPTU, de um imposto. E eu posso fazer isso? O que diz o Supremo? Pode. Porque, perceba, você pegou apenas um ou dois elementos, você não copiou, não fez um Ctrl+C, Ctrl+V na base de cálculo do IPTU e jogou na base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Você não fez isso. Você apenas pegou um ou dois elementos daquela base de cálculo, mas não há integral identidade. Isso pode? Pode. Perceba então que a súmula 29, a súmula vinculante 29, não é uma exceção ao parágrafo único do artigo 77. Porque quando diz aqui que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico, ele não foi excepcionado por essa súmula vinculante, não. A súmula vinculante só explicou um pouco mais o parágrafo único. Falou, é a mesma coisa aqui, ó, não pode ser idêntico, hein? Agora, se tiver só um ou mais elementos, sem ser idêntico, é constitucional. Tá podendo. Isso já dizia o CTN. Tranquilo? Bacana? Caramba, estamos indo muito bem. Já vimos 5 importantes julgados, importantes entendimentos explorados em várias questões de concurso público do Supremo sobre o tema taxa. Faltam só 2. Marcelo, só 2? Só 2. Só 2. Só para deixar você com um gostinho de quero mais. Vamos ver aqui? Mais 2. Entendimento número 6. Serviço de coleta de lixo domiciliar. Posso custear por taxa? Por tributo? Marcelo, você no entendimento anterior deu um exemplo justamente desse serviço sendo custeado por taxa. Verdade, já dei até a resposta. Mas ainda tem muita coisa interessante para falar sobre esse tema aqui, sobre o julgado que nós vamos apresentar. Sabe por quê? A dúvida era a seguinte: será que eu posso custear esse serviço por taxa? Leia-se, será que este é um serviço público específico e divisível? E aí? Ora, o serviço de coleta de lixo domiciliar isoladamente considerado é um serviço uti singuli, prestado para o benefício de uma única pessoa. Passa lá o caminhão de lixo na rua, coleta lá o lixinho de cada casa, do apartamento, beneficiando cada um daqueles moradores. Você consegue identificar quem está sendo beneficiado pela prestação daquele serviço? O que você não pode é pretender custear por taxa serviço de limpeza pública ou coleta de lixo nas vias públicas. Você não pode tentar custear esses 2 serviços por taxa. E foi o que aconteceu durante um tempo em alguns municípios. Através de taxa, pretendeu a municipalidade custear não só esse aqui, ou seja, coleta de lixo domiciliar, como também limpeza de praças públicas, de vias públicas. E aí você entra naquela dificuldade própria que nós vimos do serviço de iluminação pública. Quem é o beneficiado por você estar limpando aquela via pública, aquela autoestrada, aquela pracinha? Quem é o beneficiado por você limpar a praia, o parque? Você não tem como saber. Ora, se é um serviço, então, uti universi, prestado em benefício de uma coletividade, você não pode custear por taxa, vai custear por imposto. Então, o que o Supremo diz aqui, nessa súmula vinculante, a 19 é o seguinte: se
você estiver pretendendo custear apenas o serviço de coleta de lixo, remoção, tratamento, resíduos provenientes de imóveis, ou seja, o domiciliar, essa taxa é constitucional, porque este é um serviço específico e divisível. O que você não pode, e aí eu trouxe para vocês até para ficar um pouco mais claro isso, é custear, por exemplo, limpeza de praças, logradouros, bens públicos, aqui, calçadas, ruas, bueiros, porque isso aqui, aí, meu amigo, eu não consigo identificar quem é o beneficiado. Por conta disso que o Supremo vem e fala, só pode custear através de taxa, coleta de lixo domiciliar. Esse aqui, prestado em benefício da coletividade, custeio por impostos. Tá bom? Mais um entendimento. E olha só, o último. Já está acabando o nosso vídeo. Vamos lá? Ah, Marcelo, antes de falar esse entendimento, eu quero tanto esses slides. Me manda e-mail. prof.marcelo com 2 L's, leal@gmail.com. prof.marcelo com 2 L's, leal@gmail.com. Ou me adiciona lá no Facebook, tem minha fanpage, que é prof.marcelo com 2 L's, leal. Entra no meu blog, tributarioconcursos.com. Qualquer um desses caminhos, você vai conseguir me achar. E aí, meus amigos, você me acha, me manda lá a sua mensagem e eu te retorno com esses slides. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, último entendimento. Remuneração pela exploração de recursos minerais. Você está aí, tem uma empresa de mineração, você está extraindo minério de ferro daquela área que você tem uma concessão. A União, por exemplo, pode cobrar uma taxa pela extração desses minérios, pela simples exploração dos recursos minerais no seu território, porque perceba, a União não vende aquela área para o particular poder explorar aqueles recursos minerais. Faz um contrato de concessão, o bem continua sendo da União. O particular está ali apenas explorando um determinado território, mas a propriedade da União. Eu posso cobrar uma taxa por essa exploração? Perceba aqui que eu não estou falando taxa de fiscalização para ver se o particular está atendendo a todas as normas locais, federais, enfim, normas ambientais, para ver se ele está exercendo a sua atividade nos termos da lei. Não estou falando da taxa de fiscalização, e sim uma suposta taxa pela simples exploração da atividade. Eu posso? Resposta: não posso. Por que não posso? Por que o Supremo fala que remuneração pela exploração de recursos minerais não tem, no caso, taxa no seu exato sentido jurídico, mas preço público? Ou seja, isso aqui você cobra uma tarifa. Por que, meus amigos? Lembre as aulas de financeiro. Ah, meu Deus, financeiro. A diferença entre receita originária e derivada, que eu já vim falando aqui, eu trato desse tema aqui no nosso curso no Questão. Lembre que receita originária é aqueles valores percebidos pela União, Estado, municípios, enfim, pelos entes políticos, em razão, entre outras, da exploração do seu próprio patrimônio. Os dividendos que a União recebe da Petrobras, aluguéis que a União recebe, o Estado recebe pela locação de seus bens, ele age ali no mercado tal qual particular, regido por normas de direito privado. E esse valor aqui, que tentaram chamar de taxa, na verdade, a União está recebendo porque ela está permitindo um particular explorar um bem seu, um bem público. Perceba,
Isso aqui não pode ser tributo. Isso é uma receita pública originária, logo custeada por preço público e não por taxa. Tá ok? Meus amigos, fechamos aqui então esses 7 entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre taxas. Perceba que uma infinidade de questões podem ser criadas aqui pela banca examinadora. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Mas olha só, faz uma coisa, dá uma olhadinha aqui nesse link e conheça um pouquinho o Questão de Concurso, veja os planos, as formas que você pode se beneficiar do nosso site. Você vai ver que não só através de questões você vai poder estudar, mas também aulas teóricas. Eu gravo aqui um curso tributário super completo para você, mas eu sei também que nós temos diversas outras matérias já sendo gravadas por professores muito qualificados, de modo que, além da resolução de questões, você tem acesso a comentário dos professores sobre as principais questões, e o que não tem ainda comentário, você pode clicar lá, solicitar comentário, faz isso. É bem bacana porque você vai criar o site que melhor lhe atenderá. Junto a isso, você tem as questões, as aulas teóricas e os comentários. Aí, meus amigos, não fica fácil, nunca é fácil passar em concursos públicos, mas a gente dá uma boa ajudada para você. Tá ok? Um forte abraço e até a próxima.